não é, a exemplo de Moisés, um legislador que veio para estabelecer normas e regras que regem a vida em sociedade. Jesus também não é, a exemplo de Davi, alguém que veio para restabelecer e para reorganizar, para reestruturar o reino terreno. Jesus é o ungido, Jesus é o Messias do Antigo Testamento, Jesus é o Cristo do Novo Testamento. E no vídeo de hoje é sobre este tema que nós pretendemos refletir. Não confunda Jesus. A palavra de Deus, no texto registrado em Atos, capítulo 1, o versículo 6, nos traz a seguinte mensagem: Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Qual era a expectativa de Israel em relação ao Cristo, em relação ao Messias, em relação ao ungido? Jesus, ele não veio para reestabelecer o reino a Israel. Jesus, ele não veio para estabelecer normas e regras que regulamentam a vida humana em sociedade. Jesus, ele veio ao mundo com uma mensagem definida, e a mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus, conforme o texto registrado em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. E esta era a mensagem de Jesus. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus era o reino lá de cima e não o reino da terra. A mensagem de Jesus era o reino de Deus para Deus e não o reino da terra para os homens. Então Jesus veio ao mundo com uma mensagem clara, a mensagem do arrependimento e a mensagem de que o reino de Deus já chegou. Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão específica. É por isso que ele é chamado de o Cristo no Novo Testamento, que significa ungido. É por isso que ele é chamado de Messias no Antigo Testamento, que também significa ungido. Ungido é aquele que foi designado por Deus, que foi enviado por Deus com uma missão específica. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar e libertar a humanidade. Conforme o texto registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão a presos. Jesus veio com uma missão específica de salvar e libertar o ser humano. A palavra salvação no original grego é sotério, que significa libertação. Ou seja, salvação significa dizer que as algemas que nos prendiam ao pecado, ao mundo, à carne, ao diabo, caíram ao chão. Jesus veio ao mundo para nos libertar. Ele veio para dar voz de soltura àqueles que estavam na prisão. Ele veio para dar liberdade. Ele mesmo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, no Evangelho escrito por João, no capítulo 8, versículo 36. Ele também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus veio ao mundo para nos libertar, ele veio ao mundo para nos salvar, ele veio ao mundo para nos dar vida e vida com plenitude, conforme ele mesmo disse no Evangelho escrito por João, capítulo 10, o versículo 10. Então Jesus veio ao mundo com a missão específica de salvar ao ser humano. É por isso que ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Messias, porque somente ele foi enviado por Deus com essa missão de resgatar o ser humano, de salvar o ser humano, de libertar o ser humano, de trazer nova vida para a humanidade. E Jesus, ele veio ao mundo com uma identidade definida. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus no meio de nós. No deserto, na tentação, o diabo quis
confrontar, o diabo quis tentar Jesus na sua identidade, dizendo para ele: se tu és o Filho de Deus. Todas as vezes que o diabo lançou uma proposta para Jesus na tentação de 40 dias no deserto, ele sempre questionou, ele sempre atacou a identidade de Jesus. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era e Jesus sabia muito bem o que ele veio fazer. Jesus é o próprio Deus encarnado no meio de nós. E Jesus, além de Deus, ele é o mediador entre Deus e os homens, porque ele assumiu a figura humana para nos reconectar com Deus, para nos reconectar com o Pai. Então Jesus, ele veio com uma missão específica, ele veio com uma mensagem definida e ele veio com uma identidade estabelecida. Ele é o próprio Deus e ele é o mediador entre Deus e os homens, conforme o texto registrado na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus, ele é Deus e Jesus é mediador. Não confunda a identidade de Jesus. Para finalizar, 3 desafios eu gostaria de deixar para a gente em seguida orar juntos. O primeiro desafio é: não confunda a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é arrependimento e reino dos céus. Enquanto muitos pregam por aí riqueza, prosperidade financeira, bênçãos materiais, Jesus, ele veio com uma mensagem para salvar o ser humano, dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Portanto, não confunda a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é arrependimento e reino dos céus. Segundo, não confunda a missão de Jesus. Ele não veio para te fazer mais rico. Ele não veio para te dar posses e bens. Embora tudo que a gente desfruta provém dele, mas essa não é a finalidade última da vinda de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar. Ele mesmo, o profeta Isaías, sendo inspirado pelo Espírito, disse que ele veio a esse mundo ungido por Deus, o Messias, o Cristo, para salvar, para libertar os cativos, para dar voz de soltura àqueles que estavam nas prisões. Que prisão? A prisão da alma, a prisão espiritual, a prisão ao pecado, a prisão ao domínio da carne, a prisão do domínio do sistema que opera nos filhos da desobediência. Jesus veio para nos libertar. Então, não confunda a missão de Jesus. Ele não veio para nos fazer mais rico, ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar. E por fim, não confunda a identidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o mediador entre Deus e os seres humanos. Não confunda a identidade de Jesus. Vamos juntos orar? Querido Jesus, Tu és santo e soberano, nós Te louvamos. Nós Te glorificamos porque o Senhor se revela a nós por meio das Escrituras. O povo de Israel, alguns deles, tinha a expectativa de que o Senhor fosse restaurar naquela época o reino dos homens para os homens, o reino da terra para aqueles que são da terra. Mas essa não foi a finalidade da sua vinda. O Senhor não é um restaurador de reino como Davi. O Senhor também não veio para estabelecer leis que regulamentam a vida em sociedade, assim como Moisés. O Senhor veio para salvar o ser humano, o Senhor veio para reconectar o ser humano com Deus, o Senhor veio com uma mensagem específica: arrependimento e reino dos céus. O Senhor veio para se revelar a nós. O Senhor é Deus. O Senhor é mais do que um profeta, o Senhor é mais do que o templo, o Senhor é mais do que os anjos, o Senhor é mais do que o sumo sacerdote, o Senhor é mais do que Moisés, o Senhor é maior do que Davi, o Senhor é aquele que reina de eternidade a eternidade. De eternidade a eternidade Tu és Deus e nós Te adoramos com alegria e com gratidão. Que nós não confundamos o Senhor, que não confundamos a Sua mensagem, que não confundamos a Sua missão e que não confundamos de maneira nenhuma e em tempo nenhum a Sua identidade, em nome de Jesus. Amém.